Saudações! Já faz um tempo que a gente não conversa, desde que o conflito na Ucrânia deu uma intensificada aí nos últimos meses. Gostaria até de explicar para vocês que nesse período aqui está sendo bastante difícil produzir o conteúdo deste canal, porque nós estamos dando grande ênfase à nossa expedição arqueológica no nosso outro projeto, que é o canal Farol de Alexandria. Se você ainda não conhece, siga lá o canal Farol de Alexandria e acompanhe o que vai ser a nossa expedição para aquele país que é o berço das civilizações. Mas vamos conversar aqui com vocês um pouco das questões internacionais que se passaram, mas dar uma ênfase especialmente à questão do conflito da Ucrânia com a Rússia, em que pé ela se encontra agora. Então, em primeiro lugar, vale a pena a gente destacar que o mundo está passando por algumas mudanças políticas importantes. Uma delas é a eleição do Lula no Brasil, que fortalece o campo político do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, todos entendem que a presença do Lula na presidência do Brasil fortalece o BRICS no sentido dele dar um entendimento estratégico para essa agremiação de países, coisa que não havia anteriormente, né? Então, a presença do Lula nesse agrupamento de países que cada vez mais vem desempenhando um papel importantíssimo no mundo multipolar, fortalece a agremiação e, ao mesmo tempo, o Lula entra num momento bastante estratégico, que é a possível expansão do BRICS. Então se fala muito que há uma série de países candidatos. Para se ter uma ideia, esses candidatos são países como Argentina, como Egito, como Arábia Saudita, Indonésia, Irã. Então o Brasil precisa discutir qual que é o papel estratégico que ele espera do BRICS. E isso, nesse momento, com uma diplomacia renovada, com uma diplomacia que pensa as questões nacionais de longo prazo, não que está simplesmente querendo fazer guerra ideológica para a sua visão política, nos coloca então num patamar de importância nesse tema. Mas aí, a grande questão hoje envolvendo um dos países do BRICS centrais é a guerra na Ucrânia, que envolve diretamente a Rússia, que é a maior potência militar no contexto ali dessa agremiação. Então vamos falar um pouco sobre a situação atual no conflito da Ucrânia. Desde que a gente fez a última análise, o conflito ele passou por uma fase que foi caracterizada exatamente pelo ataque da Ucrânia a uma ponte russa e da resposta russa. E no segundo momento nós tivemos ali uma contraofensiva ucraniana, patrocinada pelos países do Ocidente. Lembrando que essa não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas uma guerra do Ocidente contra a Rússia, no qual a Ucrânia é o peão, né, a peça que é movida para realizar esse conflito na perspectiva do que interessa particularmente aos Estados Unidos. Então, de lá para cá, a Ucrânia ela avançou uma série de posições nos recuos táticos da Rússia. Então vamos lá, a Rússia anexou 4 províncias a leste do que antes pertencia ao território ucraniano: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Qual que é a importância de cada um desses lugares? Donetsk e Lugansk é uma região que está em conflito com a Rússia já desde o golpe que houve em 2014. Então, portanto, esse conflito ele já vem há um bom tempo se caracterizando como uma luta ali de resistência daquela população contra o regime de Kiev. Então esse grupo sempre apoiou a presença russa lá e é hoje onde se concentra a maior parte do conflito. Nós temos uma outra região também que é Zaporizhzhia, onde fica a maior central nuclear da Europa e que é estratégica para o abastecimento e para o próprio desenvolvimento industrial da Ucrânia, que já foi uma potência industrial na época da União Soviética e que depois do fim da União Soviética ela foi perdendo cada vez mais importância econômica, a ponto de hoje praticamente estar quase rumando à escuridão, porque a Rússia tem bombardeado a infraestrutura energética. Daqui a pouco a gente já explica o que significa isso no conflito. Mas preste atenção, além de Zaporizhzhia, nós temos também a província de Kherson, que é uma região ali estratégica para o controle do Mar de Azov, que passa para o controle da Crimeia, que fica ali no acesso ao Mar Negro. Vale a pena dar uma olhada no mapa ali para entender por que essas 4 províncias são aquelas que a Rússia tem destacado ali no conflito. Então outras regiões ao norte que
foram marcadas ali na primeira e na segunda fase do conflito, nessa que talvez a gente já começa a poder chamar de terceira fase, marcam um reposicionamento das tropas. Então muito se foi falado na mídia ocidental que a Ucrânia recuperou a cidade de Kherson. Tá, mas a província de Kherson continua sob controle ucraniano por uma questão muito simples. A posição ali da divisa do rio Don, ela marca uma divisão para os dois lados. Então a província de Kherson, ela não está com as suas fronteiras delimitadas, mas a capital, ela ficou no lado, portanto, ocidental. Portanto, ela fica ali no oeste, sob controle ucraniano, e a Rússia recuou suas tropas para o rio. Então, portanto, a nova fronteira da guerra é exatamente este rio. E aí o que está acontecendo neste momento? O inverno está chegando. Então, praticamente daqui um dia, 2 dias no máximo, já estaremos formalmente no hemisfério norte no inverno. E aí, com isso, há uma tendência à estagnação do conflito em termos de posições, mas há uma possível continuidade dos bombardeios. E aí, quais têm sido os alvos dos bombardeios? Então, toda vez que a Ucrânia ela avança em alguma posição, a Rússia retalha com destruição da infraestrutura, que aí inclui tanto civil quanto militar, que é a infraestrutura da geração de energia. A Rússia tem bombardeado constantemente e ela tem capacidade, inclusive, para deixar praticamente a Ucrânia sem energia de um momento para o outro. Então, esse momento aqui, a gente pode caracterizar como uma possível estagnação das linhas definidas. Então, o que vai ficar? O que tende a acontecer nesse momento? Tende, isso é uma tendência, não significa que é o que vai acontecer. Vamos destacar isso, porque a guerra tem tantas variáveis que uma delas pode reposicionar tudo isso. Mas vamos entender aqui o que possivelmente vai acontecer. O frio vai estagnar a movimentação terrestre de tropas e esse conflito vai ficar mais entre os bombardeios. Isso é tempo necessário para os Estados Unidos e para os países europeus produzirem novos mísseis para entregar para a Ucrânia. Vamos lembrar que a questão das munições tem sido um problema bastante grave para eles, porque a munição da maior parte das armas que a Ucrânia, que o exército ucraniano usa, vem exatamente da União Soviética. Só que a União Soviética, a Rússia e a Ucrânia eram um único país e boa parte desse arsenal ficou sob controle russo. E aí hoje a Ucrânia está tendo dificuldade em repor esse arsenal, repor essa munição, e por isso ela tem dependido de novos armamentos. E toda vez que você acrescenta novos armamentos, você precisa de treinamento, você precisa da aplicabilidade no campo, você precisa testar esses equipamentos para ver se eles adequam àquela situação ou se eles precisam de algum tipo de adaptação, e tudo isso é um processo lento. Então, nesse sentido, para ambos os lados, o que é importante agora? Que um ataque e o outro responda, que um ataque e o outro responda, e cada um construa a narrativa da propaganda de guerra, enquanto há uma tendência natural à recomposição do espaço. Só que a guerra ela é feita de elementos surpresas. Ninguém sabe o que um dos lados está planejando, e aí pode ser que tenha alguma coisa nova, por exemplo, uma nova invasão de um lugar que não estava planejado. Existe uma região que está sob o controle russo, que está entre a Ucrânia e a Moldávia, que é a Transnistria, e a Rússia tem reivindicado isso. Ao mesmo tempo, nós temos também uma movimentação importante do Putin, que tem procurado o presidente da Belarus para tentar envolver a Belarus um pouco mais no conflito. Isso poderia abrir uma nova frente. Pode ser que aconteça isso? Pode. Agora, eu apostaria, se tivesse uma corrida de cavalos, na estagnação desse conflito por um período aí de alguns meses, até que haja uma melhor recomposição. Até porque ambos os lados já conseguiram tanto avanços quanto reposicionamentos. Então vamos lá, vamos pensar o que era a Rússia antes do conflito. Ela não tinha esses 4 novos territórios. Ela anexou esses territórios, que era uma reivindicação da maior parte da população que vive nesses territórios, que tem nacionalidade russa e que estava sob ataque do regime de Kiev, e ao mesmo tempo a Ucrânia perdeu isso, mas ela retomou certas posições que a Rússia tinha avançado, o que dá uma ideia de que a Ucrânia fez um contra-ataque bem sucedido.
Então, se a gente for ver do ponto de vista da retórica militar, ambos os lados têm o que dizer que avançou. E esse avanço, portanto, vai ser usado na propaganda de guerra, e aí a tendência é a estagnação, é a tendência. Agora, esse elemento da conversa do Putin com o presidente da Belarus pode apresentar aqui uma nova frente de batalha. A nova estratégia russa, que tem sido bombardear a infraestrutura ucraniana, ela pode começar a causar alguns efeitos colaterais, do ponto de vista tanto econômico, quanto político, quanto geopolítico. Agora, a orientação que a gente tem vindo observando aí nos países do Ocidente, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e alguns países da União Europeia mais envolvidos diretamente no conflito, é a de que a tendência é que eles continuem apostando no avanço das posições ucranianas e na contenção da Rússia. Então a tendência é que essa guerra ela se prolongue, ela não vai ser uma guerra muito rápida, ela vai ser uma guerra que vai se estender para o próximo ano. Nós estamos com mais de 300 dias de conflito, então em breve nós completaremos um ano. Eu acredito que as negociações de paz que tentaram se estabelecer na Turquia, elas podem ser retomadas a qualquer momento. Aliás, essas negociações elas acontecem o tempo inteiro. O que a gente vê no palco militar não é o que a gente vê na mídia e não é o que a gente vê nas negociações políticas. O que a gente vê na mídia é o que interessa ao lado que patrocina a notícia. E o que se vê no campo militar, nem tudo que chega é exatamente o que é. Há um filtro de imagens. Então, para a gente que está aqui, longe do conflito, sem contato com as lideranças principalmente, é muito difícil a gente conjecturar sobre certos elementos. Mas eu imagino que a situação atual do conflito tende a uma lentidão maior na solução. Entretanto, nós não temos como saber quais são realmente os planos russos em última instância. Pode ser que a Rússia queira apenas consolidar a faixa que ficou e o conflito se concentre nisso. Pode ser que a Rússia tente avançar em direção a Odessa para fazer uma conexão com a Transnistria, o que eu acho que seria um objetivo muito viável. Ou pode ser que a Rússia entre para uma guerra total, que seja realmente desmantelar o regime de Kiev e transformar a Ucrânia num conjunto de províncias anexadas ao território russo. A retórica do Putin de que a Ucrânia não existe, que a Ucrânia faz parte da Rússia, ela está errada do ponto de vista do direito internacional, mas ela está, do ponto de vista da história, de certo modo justificada. Porque existem as três Rússias, né, que é a Grande Rússia, que é a Rússia, que é a Federação Russa, a Bela Rússia, que é a Bielorrússia, e a Pequena Rússia, que antigamente era a Ucrânia. Foi daí que surgiu o povo russo. Então essa ligação entre os três países, ela muitas vezes não se dava numa divisão de diferentes países, diferentes estados. Isso é uma coisa que foi resultado do fim da União Soviética e é muito recente. Então, portanto, essa construção da identidade do nós contra eles é comum num processo de formação de um estado. Então, a Ucrânia, hoje, eu imagino que pelo menos a parte ocidental da Ucrânia não se identifique mais nessas condições como russos, e por isso a posição da Rússia tem sido desse avanço e, ao mesmo tempo, dessa consolidação da região onde você tem uma população de maioria russa. Então, provavelmente, essa é a estratégia básica, apesar de que ela pode ter outras variações. Agora, o que isso muda do ponto de vista da política internacional? Bom, nós temos uma situação em que a estratégia da administração Biden com relação a esse conflito tem sido muito criticada, tem sido bastante problemática, ela tem trazido poucos frutos aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nós temos ali uma disputa com o Partido Republicano, que está numa situação de expurgar o trumpismo dentro dele. Então, o Trump foi praticamente condenado aí pela questão do Capitólio, foi indiciado, né? E aí essa situação isola o grupo mais radical do Partido Republicano e, ao mesmo tempo, abre a possibilidade com que surjam novas lideranças ali que vão passar pela prévia para enfrentar os democratas. E uma das críticas, com certeza, é a conduta que o Partido Democrata, a gestão Biden, vem tendo no conflito da Ucrânia.
Ao mesmo tempo, em 2023, né, que nem eu falei no começo do vídeo, a ascensão de Lula no Brasil, ela traz uma série de questões novas aí na geopolítica. Então vamos ver, na América Latina, o que a gente pode dizer que está mudando? Por exemplo, o que houve no Peru mostra a complexidade de como que está a situação da região, porque nós tivemos ali o Pedro Castilhos dando uma movimentação bastante complicada, que foi fechar o Congresso, e aí muita gente fala, ah, mas ele fechou o Congresso e ele deu um golpe. Então, o que é curioso é que na Constituição peruana, esse é uma prerrogativa do presidente, ele podia fazer isso. E aí a ideia dele era chamar uma Constituição exatamente para mudar esse tipo de sistema que impera desde a Constituição, que foi outorgada por ninguém menos do que Alberto Fujimori. Então, um genocida que foi acusado aí por uma série de crimes, inclusive pela castração química de boa parte da população indígena para que ela não se reproduzisse. Então existe toda uma história no Peru que faz com que a gente precise olhar aquela situação não do ponto de vista binário. Então não significa ali que nós temos... é muito diferente da situação do Brasil, em que há pessoas pedindo golpe militar na porta do quartel. Ali o presidente, ele tentou usar de um dispositivo constitucional, só que ele não tinha força política para sustentar essa movimentação. E aí o Brasil, nesse momento, é um país que pode mediar a situação. Pode mediar porque o governo atual, que emergiu da queda do governo do Castilhos, que está preso, é um governo que tem pouca legitimidade e que tem povo na rua ali protestando. Ao mesmo tempo, o Congresso também tem uma certa legitimidade contestada, porque ele tentou uma série de vezes aprovar um processo de impeachment contra o Castilhos e deu nisso. Então eu acho que a gente pode dizer também que um fato importante da geopolítica foi, sem dúvidas, a vitória da Argentina na Copa do Mundo. E aí muitos vão falar, mas o que Copa do Mundo tem a ver com geopolítica? Tem tudo a ver. A Copa do Mundo, ela sempre representou a projeção de certos poderes. Em alguns momentos da história, muitos países financiaram seus times, até compraram resultados para poder garantir uma vitória do seu regime. E a Argentina é um exemplo disso. Em plena ditadura militar, a Argentina ganhou o seu primeiro título na Copa do Mundo, exatamente quando a Copa ocorreu lá, por patrocínio do regime militar da Argentina, que era uma ditadura extremamente cruel, estava muito impopular e precisava desse apoio. A mesma coisa com o Brasil. Na década de 70 o Brasil obviamente não precisava comprar nada, o Brasil era a melhor seleção do mundo, mas a ditadura se usou muito daquilo que aconteceu, da vitória do Brasil esplendorosa, para poder promover a seleção e promover a ideologia do regime, que era aquela patriotada que a gente sabe, né? Ninguém segura esse país, Brasil, ame ou deixo, todo aquele discurso ufanista, mas que não era tão patriótico quando a gente vê as medidas econômicas tomadas e uma ausência do povo no projeto político de poder. Então a Copa do Mundo, ela representou uma retomada da América Latina no cenário da Copa, né, no cenário do futebol. Porque fazia um bom tempo que um país latino-americano, na verdade desde o Brasil em 2002, que não ganhava um título mundial. E agora a Argentina ganha, faz uma festa gigantesca. Pela primeira vez o brasileiro torceu pelos argentinos, isso é um fato importante, porque de certo modo existe uma identificação identitária. Olha que interessante, né? O brasileiro já começa a se ver como irmão do argentino, começa a perceber que a Argentina tem problemas parecidos com o Brasil. Ela tem sempre um governo de orientação popular que às vezes é derrubado por um golpe militar, que às vezes é derrubado por uma oligarquia financiarizada, e que às vezes o país ele consegue melhorar suas condições de saúde, de educação, de emprego, e aí vem uma elite, derruba tudo isso, quebra esse país que às vezes cai no colo dos Estados Unidos, os Estados Unidos intervêm. Então é uma situação muito parecida do Brasil com a Argentina, e foi curioso o quanto o brasileiro torceu pela Argentina nessa Copa e o quanto isso representou, portanto, um avanço, porque antigamente tratava-se a Argentina como se fosse um rival do Brasil. Mas não, a Argentina é um aliado estratégico do Brasil e é um país que quer entrar para os BRICS. A nossa discussão é, será que é legal colocar a Argentina? Qual que é a sua opinião? Podemos colocar a Argentina no BRICS? Ou o BRICS é um lugar que a gente já
tá reservado aí com os líderes do futuro e que a gente precisa criar um outro mecanismo que inclua esses países que querem entrar para o BRICS? Dá a sua opinião. Eu ainda não tenho opinião formada, eu acho que o Brasil tem que discutir isso do ponto de vista estratégico. Talvez seja bom para o Brasil que o BRICS cresça, ou talvez seja legal manter o BRICS tal qual ele está e criar uma nova estrutura para colocar todos esses candidatos. Mas isso é um tema para a gente discutir no ano que vem. Então desejo a todos vocês aí um feliz ano novo, boas festas, quem acredita no Natal que siga o Natal, quem acredita no solstício que siga o solstício, e vamos então continuar no próximo ano discutindo os rumos da geopolítica do Brasil e do mundo, e até breve. Tchau!